Derivadas superiores. O que é derivada superior? Então, a gente tem uma determinada função e a gente calcula a derivada dessa função. Dada essa função f, a gente calcula a derivada. Essa derivada aqui responde quem é o coeficiente angular da reta tangente. E a gente pode pegar essa derivada. Então, vou falar de um exemplo concreto. Imagina que eu tenho a função x ao cubo. Quem que é a derivada da função x ao cubo? Essa função é a função 3x ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Quando a gente está pensando em função, geometricamente, essa derivada, ela me responde quem é o coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu tenho a função x ao cubo, que é uma coisa, né, passa na origem, ó, deveria usar o recurso computacional aqui só para ter um esboço. Então, por exemplo, no zero, qual é o coeficiente angular da reta tangente no zero? Substitui f' de zero dá zero. Ó, faz sentido, ó. Então, a nossa reta tangente agora, ela corta a curva. Essa ideia de que tangente não corta não é verdadeira, tá? Então, aqui, ó, a reta tangente aqui existe, tem uma reta tangente. E quem é o coeficiente angular da reta tangente no zero? É zero. Por que é zero? Porque eu substituo o valor zero aqui, 3 vezes zero dá zero. É o coeficiente angular. A reta tangente é horizontal, ó. Vou até desenhar ela aqui em cima. Olha quem é a reta tangente aqui, horizontal. Só que essa reta tangente, ela pode variar, né? Essa reta tangente, ela pode variar. E aí eu poderia pensar, quem que vai ser a reta tangente nesse outro ponto aqui, ó? Por exemplo, nesse ponto aqui, sei lá, que aqui o 1 elevado no 1, quem que é o coeficiente angular da reta tangente? Vou substituir 1 agora, ó. Vai ficar 1 ao quadrado é 1, 3. O coeficiente angular da reta tangente ali é 3. Se eu estou falando que eu estou no ponto 1, o coeficiente angular da reta tangente é 3. Por que é 3? Porque é o f' substituída no 1, eu achei aquele número. Então, muito importante que o coeficiente angular é um número, né? Que para cada valor de x, eu vou lá, substituo e descubro quem é o coeficiente angular. Só que se a gente observar, essa função que a gente obteve aqui, ó, essa função 3x ao quadrado, é uma função. Então, essa função aqui, eu poderia chamar de g de x. G de x, 3x ao quadrado. Eu posso derivar a função 3x ao quadrado? Posso. Isso aqui é uma constante, eu repito a constante, derivo a função multiplicação por constante, ó. Então, quem que é a derivada dessa função? A derivada dessa função é, repete o 3, deriva o x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado é 2x elevado a 1. Ó. Tombou e subtraiu 1. Ficou 2 menos 1 com 1. Então, deu quanto? Deu 6x. Uai, essa função é uma parábola. Quando a gente derivou aqui, a gente achou aqui 6x. Era de grau 2, ficou de grau 1. Faz sentido, porque o grau 3, quando eu derivo, subtrai 1 do expoente. O grau 2, quando eu derivo, subtrai 1 do expoente. Então, essa parábola, o que me dá o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto é essa regra de definição aqui, ó, 6x. Não é que a coeficiente angular é 6, não. Eu tenho que achar em cada ponto. Vamos pensar na parábola. Isso é uma coisa que gera um pouquinho de confusão no primeiro momento, quando a gente está estudando funções que têm derivada. Então, imagina essa função aqui, x ao quadrado. Então, se eu vier aqui e esboçar essa parábola, ela 3x ao quadrado, ela passa na origem, côncava para cima, beleza. Quanto que vale o coeficiente angular da reta tangente aqui no zero, na origem? 6 vezes zero. Então, ó, g' de zero vai me dar o coeficiente angular da reta tangente a essa parábola. Então, essa vermelha aqui, ó, é y igual a 3x ao quadrado. Então, no ponto 1 vale quanto? Vale 6 vezes 1. A derivada vale 6 vezes 1. No ponto 1, a imagem é 3, a função é 3, 1 elevado no 3. E o coeficiente angular da reta tangente é 6, porque é 6 vezes 1. Então, o coeficiente angular é dado por essa regra. Beleza. Só que, em relação à primeira função que eu tinha lá, se eu for observar, isso aqui era f'. Ó, essa função aqui é a f', é a derivada da função x ao cubo. E eu derivei a derivada. Eu derivei a derivada e existiu. Eu pude fazer essa conta. Quem que é a derivada da derivada? É a derivada que a gente chama de derivada segunda. Estou derivando a derivada, então é a f duas linhas. Então, 6x eu posso derivar ainda? Posso. Aí já não tem uma interpretação geométrica elementar. Na física vai ter, a gente vai retomar isso, que a derivada primeira vai dar lá
como se fosse o ΔS sobre ΔT, por exemplo, né, variação da velocidade, é a velocidade instantânea. Quando eu derivo a segunda, vai ser a aceleração, vai ser o que? A variação da velocidade. Agora, a derivada não tem uma interpretação geométrica, né, vai ter interpretação física e até outras. Derivada agora de 6x, deriva isso, vai ser 6. A derivada, a gente só usa linha até o 3, que aí depois de 3 ficar contando um monte de linha, a gente usa assim, ó. Então, eu posso derivar o 6? Posso. A derivada do 6 é a derivada da constante, que é 0. Posso derivar o 0? Posso. Então, a derivada de ordem 5 aqui, ó. Derivada de ordem 5 é 0. Posso derivar 1000 vezes? Vai dar 0 em todos esses casos. Agora, curioso que se eu pensar na função e elevada a x, a derivada primeira é e elevada a x, a derivada segunda é e elevada a x, a derivada milésima é e elevada a x, porque a derivada dela vai ser ela mesma. Eu posso derivar um tanto de vezes. Então, agora, isso é a notação de função. Só que a gente poderia ter uma notação diferencial para a derivada superior também. Então, se eu tenho aqui y igual a f de x. Quem que é a derivada primeira? A gente chama de f'. Quem que é derivada na notação diferencial é deriva y em relação a x. A gente lê isso aqui, dy dx. É assim que a gente fala. Lê-se dy dx. Não fala sobre. Tá? Aqui a gente fala f' de x. Aqui a gente fala dy dx. Isso é a derivada primeira. Quem que vai ser a derivada segunda? A derivada segunda, a gente vai usar f duas linhas no caso de função, ó, que é que eu sei aonde que ela está aplicada. Está aplicada no x. Agora, na notação diferencial, a gente escreve assim, ó. É como se eu tivesse o dy dx e eu estou calculando a derivada desse. Calcule a derivada disso aqui em relação a x. A derivada da derivada aqui é como se fosse um d com d, ficaria d ao quadrado. E aqui ficaria dx é como se fosse colocar um dx ao quadrado assim, ó. Só que a gente está só falando de notação. A gente não quer que fique muito carregado. Então, a notação é convencionado que fica d2y, dx2. Vocês estão vendo como é que eu leio? d2y, dx2. Eu não coloco parênteses, que eu não quero uma coisa carregada, não. Então, isso aqui é a derivada segunda, ó. Isso aqui é a derivada segunda. Aqui é a notação de derivada segunda. Então, nesse raciocínio, a derivada de ordem n dessa função ficaria assim, ó. Fiz um monte de vezes. A derivada de ordem n fica dny, dyn. E quando... Opa! Só que aqui é x, né? Aqui é x. Derivada de y em relação a x. E eu estou calculando essa derivada n vezes aqui. Aí aqui vai ficar a derivada de ordem n. Até o 3, a gente usa linha do lado de cá. Então, aqui é n, aqui é x. Então, isso aqui é uma derivada de ordem superior. É derivar a derivada. Derivar a derivada. Então, pode pedir assim, calcule a derivada de ordem 3. Então, você vai ter que calcular a derivada primeira, depois calcular a derivada segunda, para depois calcular a derivada terceira. Calcula a derivada da derivada, fazendo a conta mesmo. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui, exemplo, se a gente tiver a minha f de x é igual a tangente de x ao quadrado. Calcule a derivada segunda. Para eu calcular a derivada segunda, eu tenho que calcular a derivada primeira e depois derivar a derivada primeira. Derivada de tangente. Derivada de tangente, ó, aqui é uma composta, isso não é um produto. Tangente de alguém. Esse x ao quadrado está dentro do tangente. Então, eu tenho que identificar que essa função aqui é uma função de fora. A derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar a derivada da tangente, secante ao quadrado. Secante ao quadrado de quem? Do x ao quadrado. Ah, mas aí eu tenho que derivar agora o x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso lá fora. Agora, eu quero calcular a derivada segunda disso. Da minha f lá. Então, eu tenho que calcular a derivada desse aqui, ó. O que eu vou ter que usar, então? Regra do produto e regra da cadeia de novo. Só que a regra da cadeia agora aqui são 3 regras, 3 funções compostas. Tem a função que eleva ao quadrado. Ó, essa função aqui está elevando ao quadrado. Tem a função secante e tem a função x ao quadrado. Então, eu acho que é melhor a gente chamar de U, não. Vamos fazer só reescrevendo isso aqui com o formato que fica mais fácil da gente visualizar. Então, ó,
Então, eu vou apagar e vou falar que eu ainda estou com a F', porque eu vou reescrever, tá? Ó, vou reescrever primeiro. Então, vai ficar assim, ó. Ainda é a F', não é a F duas linhas. Muito cuidado com o que eu estou escrevendo, ó. 2x, que estava lá atrás, eu coloquei aqui na frente. A hora que eu for pegar a calculadora para poder ver aqui, ó, a primeira conta que eu faço é elevar esse x ao quadrado. Depois eu calculo a secante e depois esse quadrado do lado de fora, ó. Esse quadrado aqui é a última conta. Então, na hora de usar a regra da cadeia, esse vermelho vai ser a primeira que eu vou derivar. Então, na hora de usar a regra da cadeia aqui, primeiro eu vou usar a regra do produto. Quem quiser fazer assim, olha, vou usar um asterisco e fazer isso aqui separado e volto com a resposta. Pode. Isso aqui pode também. Ó, eu vou lá e resolvo isso no outro lugar e tal. Não é o caso, né? A gente vai querer derivar aqui de uma vez. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é um produto. Então, a primeira conta que eu vou derivar de tudo aqui é o produto. Essa é a primeira, é o produto. Se eu vou derivar produto, eu vou usar a regra do produto. Então, agora eu estou derivando a derivada. Ó. Aqui está F', então isso vai virar F duas linhas. Estou derivando a derivada, F duas linhas. Usando a regra do produto, eu vou derivar a primeira função do produto. A derivada de 2x é 2 vezes 1, então é 2. O que eu vou fazer com essa função ali? Repetir exatamente como ela está. A regra do produto fala isso, ó. Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Soma, agora eu repito a primeira, estou repetindo 2x e vou derivar a segunda. Como que eu vou derivar a segunda? Para eu derivar a segunda, eu vou derivar 2 elevado a 1. Derivei só o quadrado, ó. Estou derivando essa agora, ó. Estou derivando essa. Para eu derivar essa, vai me dar uma função. Estou derivando essa aqui, ó. Então, é a regra da cadeia. Função composta. Então, vai ficar assim, ó. Secante de x ao quadrado vezes do lado de fora, eu tenho que derivar a secante de x ao quadrado. Então, esse 1 que está aqui, eu nem preciso escrever. Esse 1 aqui, eu posso sumir com ele. Ok? Então, secante. O que eu tenho que escrever aqui agora... Deixa eu só copiar isso um pouquinho menor, que está gigante aqui. Então, para caber, né? Ah, não cabe na folha. Se não cabe na folha, coloca na outra linha. Então, aqui agora vai caber, porque eu reduzi, né? Derivada desse aqui vai ficar aqui agora, ó. Derivada do de dentro. Então, eu posso até colocar um asterisco, vou fazer isso só para a gente ganhar tempo. Quem que é derivada de secante de x ao quadrado? Vamos derivar isso aqui separado, que é isso que vai entrar aqui, ó. Derivada do de dentro, a derivada de secante de x ao quadrado. Então, a derivada de secante, que é a de fora, é secante vezes tangente, do mesmo ângulo. Se é x ao quadrado, secante de x ao quadrado, tangente de x ao quadrado. Lá do lado de fora, eu vou derivar o x ao quadrado, vai entrar 2x. Então, isso que está aqui, ó, é o que vai entrar ali. Isso é a regra da cadeia. Então, vai ficar assim, ó, secante, aqui vai entrar secante de x ao quadrado, tangente de x ao quadrado, vezes 2x. Acabou a derivada nesse passo. Então, usamos a regra do produto, derivou 2x, deu 2, repetiu a segunda função multiplicada, ó. Somou, regra do produto, soma, repetiu 2x e derivou essa segunda função. Essa segunda função tinha duas compostas. Primeiro esse quadrado aqui dentro, x ao quadrado, depois a secante e, por último, esse quadrado de fora, ó. Esse quadrado de fora a gente derivou primeiro, ó. Tomba e subtraiu 1 do expoente. Aqui é 2 menos 1, que é 1, por isso que ficou vazio. 2 menos 1. Repetiu quem estava dentro, repetiu exatamente quem estava dentro e derivou quem estava dentro. Ah, essa derivada de quem estava dentro eu fiz separado aqui, usou outra regra da cadeia, a derivada de secante, secante vezes tangente, do mesmo ângulo e a derivada do ângulo. Então, isso foi a derivada segunda. Se fosse calcular a derivada terceira disso aqui, eu teria que derivar essa função. Aí teria produto de um monte de função aqui, teria que simplificar primeiro aqui, talvez, né? 2x, que multiplica 2x, vai ficar 4x ao quadrado, vezes 2, 8x ao quadrado, coloca secante ao quadrado em evidência, para depois calcular a derivada terceira. Ainda bem que não pediu a terceira, a derivada segunda. Né? A derivada segunda é isso.